Beleza, olha só, o vídeo da nossa aula passada, né? Nós terminamos aí o conceito analítico de crime, né? Fechamos lá na culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime. Então, se no teu concurso que você estiver fazendo cobrar a teoria bipartida, né, do conceito analítico de crime, tem lá o conteúdo para você estudar, fato típico e ilicitude. Agora, se o seu concurso, que é o normal, cobrar a teoria tripartida, também se assistir a aula dá certo, porque tem a culpabilidade também, fato típico, ilícito e a culpabilidade, beleza? Agora a gente vai estudar o quê? Crime consumado e tentado, ou seja, quando que um crime é consumado, quando que um crime é tentado, é isso que a gente verifica. Nessa parte aqui, que eu quero mostrar para vocês, nós temos aqui mais essa parte conceitual, né? O próprio Código Penal traz lá como conceito para nós no artigo 14, né? Inciso 1º e 2º. Lá ele diz para nós o que é um crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Nós temos como exemplo, eu gosto de usar, um crime, como exemplo, ele é o que tem nossa definição legal menor, é a menor de todas, mas é para mim a mais completa, que é o homicídio. Lá está assim, ó, matar alguém, matou, já completou todos os elementos do tipo legal, beleza? Então, crime consumado. É óbvio, isso aqui é uma teoria, uma teoria, né, vamos dizer assim, um conceito, melhor dizendo, geral, né? Lógico que quando a gente for estudar a parte especial dos crimes, cada crime tem sua forma de consumar. Mas por quê? Porque os crimes são diferentes. Mas a ideia geral sempre é essa. Quando se reunir todos os elementos ou definição legal. Isso é um crime consumado. Crime tentado, né? A famosa tentativa aí. Bem tranquilo. O conceito lá nosso é esse aqui, ó. Quando iniciada a execução, o crime, né, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, cuidado com essa expressão. Iniciada a execução. Então, se você iniciou a execução e o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, estamos diante de uma tentativa, de um crime tentado. Tudo bem? De um crime tentado. Como assim, professor? Bem fácil. Quero matar uma pessoa. Iniciei os atos executórios para matar ela. Sei lá, dando facada nela. Dei uma, duas facadas, a polícia vem chegando para me prender e eu fujo. E a pessoa não morre. Beleza? Então veja que iniciei a execução, mas ele não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade, a chegada da polícia. Tudo bem? Então responderia por tentativa de homicídio aí, e não por homicídio consumado, porque ele não morreu. Tudo bem? E aí, quando a gente vê esses dois conceitos, né, de crime consumado e crime tentado, bem fácil você visualizar. A gente tem que ter o conhecimento do que a gente chama de intercrimes. O que é o intercrimes aqui? O intercrimes nada mais é que o caminho do crime. Tá? O caminho do crime. Ele é o caminho do crime. E ele se compõe, todo crime aqui, ó, ele vai passar exatamente por essas fases. Cogitação, preparação, execução, consumação. A doutrina mais moderna agora já está acrescentando o exaurimento. Tá? Uma quinta, mas não é só acrescentar ali, mas relaxa. Nós precisamos ter em mente essas quatro aqui. Então, todo crime eu cogito a prática desse crime. Muitas vezes eu posso preparar, né, atos preparatórios para a prática do crime. E depois eu já executo esse crime. E aí, dependendo do caso, eu vou lá e consumo. Então, esse intercrime, esse caminho do crime, essas fases, o crime vai passar. O que você precisa ter conhecimento daqui? Ó? Cogitação e a preparação, que são os atos preparatórios, tá? Em regra aqui, ó, não são puníveis. Então, a cogitação e a preparação não são puníveis. A preparação tem uma exceçãozinha, salvo, né? Existem crimes que o verbo nuclear dele lá é preparar. Então, o verbo do crime já é preparar. Se você preparou, já comete o crime. Beleza? Mas, em regra, a preparação não. Por exemplo, cogitei. Vou matar o José. Vou matar o José, acabou. Cogitei. E aí, o que acontece? Como é que eu vou matar o José? Vou matar de faca. Fui lá e comprei uma faca cabo branco, que ela já subiu, e estou lá em casa amolando a faca lá. Atos preparatórios. Sou pego nesse momento. Vou ser punido? não. Pela tentativa de homicídio, muito menos. Por quê? Porque a nossa tentativa aqui, ó, iniciada a execução. Eu parei nos atos preparatórios, por isso que eles não são fatos puníveis. Eu tenho que iniciar a execução. Tá joia? Então, quando que eu começo a ser punido propriamente dita? Quando eu inicio a execução. Então aqui, ó, aqui sim são puníveis.
Beleza? Porque veja aqui, iniciei a execução, não consumou, eu vou ser punido? Eu vou ser punido na tentativa aqui. Como que eu vou ser punido aqui? A mesma pena do crime consumado, só que vai diminuir de 1 a 2/3 a minha pena, porque não consumou, né? Ele só foi tentado. Então, mas eu sempre tenho que fazer o quê? Iniciar a execução. Então é daqui, desse ponto para baixo, né? Desse ponto para baixo, que eu começo a ser punido. Porque olha o conceito, iniciada a execução. Então eu tenho que estar nessa terceira fase aqui para mim começar a ser punido. Tranquilo? E aí posso passar para a quarta fase, que já é a consumação. Tá joia? Então, lembrem dessa questão aqui. O que é punível, o que não é punível. Tá joia? Vamos trabalhar aí. Vamos trabalhar agora espécies de tentativa, que muitas vezes cai na provinha também, né? As espécies de tentativa. Então eu já sei que o crime consumado é aquele que vai ocorrer quando essa consumação? Quando reunir todos os elementos da definição legal desse delito. E a tentativa é aquele que eu inicie a execução e ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá, beleza? Essa tentativa, né, tem os tipos dela, as espécies dela aí, que é o que nós vamos trabalhar. Nós temos tentativa imperfeita, tentativa perfeita, também chamada de acabada, tentativa vermelha, também chamada de cruenta, e tentativa branca, chamada também de incruenta. Professor, eu já vi essas bagaceiras nas provas aí, deu uma viajada na maionese. Nada, facinho, moleza. Ó, o que é uma tentativa imperfeita? Olha lá, ó, vou com você aqui no texto para ficar fácil você entender. Ó. Ocorre quando o agente não alcança a consumação por não praticar todos os atos executórios, por circunstâncias de sua vontade. Ou seja, olha lá, ó, o agente tem como desferir 5 disparos, mas só consegue 1, pois é preso em flagrante. Eu tô com uma pistola lá, tô com um revólver na minha mão, cheio de munição. Aí eu dou o primeiro disparo e já sou preso. O que aconteceu aí? Eu tinha mais atos executórios para poder realizar? Claro que eu tinha um monte de munição, podia pum, bum, bum, mas por circunstâncias alheias à minha vontade, o que aconteceu aí? Eu fui impedido de continuar. Então, veja que foi uma tentativa imperfeita, porque eu não realizei todos os meus atos executórios. Diferente da tentativa perfeita, também chamada de acabada. Agora eu utilizei todos os meios possíveis, né, todos os meios executórios, para a prática do crime, mas ele não se consumou também por circunstâncias alheias à minha vontade. Sei lá, vamos lá, eu tinha 5 munições no meu revólver, eu consegui desferir os 5 tiros no cara, deu 5 disparos, tudo certinho, e fugi do local, né? Tava fugindo do local. O que aconteceu? Ele foi socorrido pela ambulância e não morreu. Então, tentativa, porque, ou seja, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade, ambulância. Mas eu vejo que eu esgotei todos os meios possíveis para praticar o crime. Então foi uma tentativa perfeita, acabada. Diferente da imperfeita, inacabada, que é aquela que eu poderia realizar mais, mas não foi possível por circunstâncias alheias à minha vontade. Tentativa vermelha cruenta, também chamada de cruenta. O agente consegue atingir o objeto, beleza? Mas não conseguiu consumar o delito por circunstâncias alheias à minha vontade. Então aqui você vai matar assim, ó. Tentativa vermelha cruenta e a tentativa branca cruenta é aquela assim, ó. Na vermelha, eu acerto o objeto que eu quero. Eu acertei a pessoa. Na branca, eu atiro, mas eu não consigo acertar, por exemplo. Então, como é que você vai memorizar isso aqui, ó? Pra você não confundir qual que é a vermelha e a branca. Foi assim que eu fiz quando eu estava usando para o concurso para delegado. A tentativa vermelha, também chamada de cruenta aqui, não é aquela que eu atinjo o objeto? Então, se eu atingir o cara com um tiro, vai sair o que dele ali? Sangue. Que cor que é o sangue? Vermelho. Então, se ele é vermelho, a tentativa vermelha. Beleza? Porque eu consegui atingir. Agora, se o cara sai todo limpinho e liso lá, ó, a tentativa é branca, chamada de incruenta. É aquela que eu realizo os atos executórios, disparo, mas não consigo acertar o objeto. Diferente da vermelha, que essa eu consigo acertar o meu objeto. Fechou? Tranquilo? Essas espécies de tentativa, pô, isso aí é balela em provinha. Então, você bancar aí essa ideia que nós passamos para você agora, dá para você matar basicamente as questões aí sem problema nenhum. E aqui agora começa a ficar legal, tá? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Os dois institutos estão previstos no mesmo artigo, que é o artigo 15 do Código Penal. E o que lá? Vamos desmanchar ele aqui, ó. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Gente, esse artigo 15 é meio que uma política criminal aí para desestimular, né, a prática de um crime.
para desestimular a prática de um crime. O que é a desistência voluntária? Eu inicio meus atos executórios. Beleza? Iniciei os atos executórios para a prática do crime. Só que eu iniciei os atos executórios e aí no meio do caminho eu olho e falo assim, não vou continuar prosseguindo. Eu poderia prosseguir na prática do crime, mas eu falo, não vou. Eu desisto voluntariamente. Tá? E viro as costas e vou embora. Exemplo, eu vou furtar a casa X. Eu vou furtar a casa X. E o que eu faço? Quando eu vou furtar a casa X? Pulei o muro, entrei no quintal. Quando eu estou me aproximando da janela para tentar abrir, eu chego e... Não vou furtar mais não, vou embora. E pulo o muro de volta e vou embora. Veja que eu iniciei os atos executórios, né? Poderia entrar na casa, não tinha ninguém na casa, por exemplo, mas eu voluntariamente desisti. Falei, não quero mais prosseguir na prática criminosa. Tudo bem? Então o que vai acontecer comigo nesse caso de desistência voluntária? Eu só vou responder pelos atos até então praticados. Qual foi o ato praticado até então? Violação do domicílio. Tá joia? Tranquilo? Eu não responderia nada no furto. Bem simplesinho, bem fácil. Essa é a nossa desistência voluntária. Eu inicio os atos executórios, posso continuar, mas eu voluntariamente desisto de prosseguir com o intento criminoso. Qual é o efeito? Respondo só pelos atos até então praticados. Fechou? Tranquilo? E o que é o arrependimento posterior? Desculpa, arrependimento eficaz. Posterior a gente vai ver daqui a pouco. Por isso que ele é posterior, não vamos ver daqui a pouco. Não, mentira, nada a ver. Arrependimento eficaz, aqui é o seguinte, aqui é um pouquinho diferente aqui da desistência voluntária. Lembra do nosso intercrimes? Vamos lá, vou dizer ele pequenininho aqui, ó. Cogitação. Você vai enxergar agora essa parada aí. Preparação. Olha como é que vai ficar fácil. Execução. Opa. Execução. Consumação. Consumação. Beleza? Então, olha só. Já sabemos que tudo aqui é na fase de iniciou a execução. Então, veja, na desistência voluntária. Eu iniciei a execução. Terceira fase. Pum. Iniciei a execução. Pulei o muro lá para furtar a casa. No meio do caminho, eu paro. Eu desisto e retorno. Então, veja que acaba tudo aqui na fase da execução. Eu fico aqui no meio da execução. Fico no meio dela. Eu poderia prosseguir meus atos executórios, mas eu desisto voluntariamente. O arrependimento eficaz é diferente. Eu já vou lá e esgoto. Eu esgoto todos os meios, né, meus meios que eu tenho, meus atos executórios, eu já elimino eles. E aí eu faço o quê? Eu me arrependo. E aí eu terminei esta fase, já estou prestes para cair na quarta fase da consumação. Só que antes de chegar na consumação, eu pratico um ato posterior, e evito que o crime se consuma. Então veja que eu me arrependo, e esse arrependimento é o eficaz, é exatamente isso. Olha lá, você já realizou todos os atos previstos aí para a consumação do crime, só que eu não deixo ele consumar. Professor, vamos lá, me dá um exemplo para ficar fácil. Eu estou com um revólver 5 tiros, e encontrei meu desafeto, eu descarreguei os 5 tiros dele. Tem os 5 tiros nele. Na hora que ele está no chão lá, agonizando, o que eu faço? Eu me arrependo. Boto ele dentro do meu carro e levo ele para o hospital. E lá ele é atendido e sobrevive. Então, nesse caso aí do arrependimento eficaz, veja que ele sobreviveu. Ele sobreviveu por quê? Porque eu pratiquei um ato posterior e evitei que ele morresse. Logo, evitei a consumação do crime de homicídio. Tá joia? Então, esse é o arrependimento eficaz. Então, da desistência voluntária para o arrependimento eficaz, a ideia é o seguinte, que na desistência voluntária, eu fico na meiuca aqui, vamos dizer assim, eu fico no meio da execução. Eu comecei a executar o crime, poderia ter outros meios executórios, mas eu desisto voluntariamente. Do arrependimento eficaz, não, eu esgoto meus meios executórios, mas pratico um ato posterior e evito a consumação do crime. Fechou? Essa aqui é a ideia para nós, tanto na desistência voluntária como no arrependimento posterior. Só vai responder pelos atos até então praticados, tá? Pelos atos praticados. E aqui vem a bagunça na hora da prova agora. Vamos bagunçar o negócio. Expliquei só os institutos. Da tentativa, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Agora falamos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Só para fechar antes aqui, ó, o arrependimento, gente, ele tem que ser eficaz. Lembra dos 5 tiros?
Bum, 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 bum. 5 tiros, me arrependi. Joguei dentro do carro e vou embora. Tô levando ele para o hospital. No meio do caminho, ou lá no hospital já, o cara morreu. Houve o arrependimento, não houve? Houve. Mas foi eficaz? Não. Então eu respondo normalmente pelo crime. Tá joia? Então lembre que o arrependimento tem que ser eficaz. Tá joia? Então vamos lá. Vamos diferenciar agora aqui, na hora da prova que o bicho pega. Diferenciar a nossa tentativa, desistência voluntária e o nosso arrependimento eficaz. Tá? Tem que ficar atento para isso. Tentativa. Eu inicio, deixa eu pegar o preto aqui, ó. Eu inicio a execução. Tentativa. Mas o crime não se consuma. Por que ele não se consuma? Por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, na tentativa, eu inicio a execução. E eu quero a consumação. Mas eu não posso consumar. Porque ocorreu circunstâncias alheias à minha vontade. Show? Desistência voluntária. Inicie a execução. Posso continuar, mas agora eu não quero. Agora eu desisto voluntariamente. Tranquilo? Então, cuidado com a tentativa de desistência voluntária, que ele vai misturar isso com você. Seria mais ou menos assim, ó. Tentativa. É assim que você tem que guardar, ó. Fecha junto comigo, ó. Tentativa. Eu quero, mas não posso. A tentativa. Eu quero o resultado, mas não posso alcançá-lo. Desistência voluntária. Eu posso alcançar o resultado, mas eu não quero. Bananou tudo, né? Vamos de novo. Tentativa. Eu quero o resultado, mas eu não posso. Porque tem circunstâncias alheias à minha vontade. Tudo bem? Lembra da polícia chegando lá para prender? Você foge. Então veja aqui, a tentativa. Eu quero o resultado, mas não posso. Desistência voluntária. Eu posso alcançar o resultado, mas agora eu não quero, porque eu desisti voluntariamente. Bingo? Tranquilo? Então bastante cuidado com esses detalhezinhos aí. Essa é a grande diferença e o nosso arrependimento é isso. Eu esgoto meus atos executórios, realizo todos os atos que eu preciso realizar, posteriormente eu me arrependo, pratico uma conduta posterior e evito a consumação do delito. Se eu evitei a consumação, logo foi um arrependimento eficaz. Nos dois institutos eu só vou responder então pelos atos até então praticados. Aí vai depender do crime. Tudo bem? Tranquilo? Fechou? Esse aí é o nosso tópico tranquilo aí, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Agora vamos trabalhar o nosso arrependimento posterior. O arrependimento posterior é bem tranquilo. Só que aqui, deixa eu colocar o intercrime de novo para você aqui, ó. Cogitação, só para a gente fazer o estudo dele. A nossa preparação. Só para você enxergar isso bem bacaninha, que aí não tem erro não. O que eu estou escrevendo aqui, moço? Execução. Consumação. Pronto, olha só. Olha o nosso aqui. Aqui o arrependimento posterior, cuidado que ele é diferente do arrependimento eficaz. O examinador ele fica brincando. Tentativa com desistência voluntária, arrependimento eficaz com arrependimento posterior. Show? Então, da tentativa e da desistência voluntária, eu já te falei. Tentativa, eu quero, mas não posso. Na desistência voluntária, eu posso, mas não quero. Fechou? Arrependimento posterior. O que acontece aqui? Ó? Nos crimes cometidos sem violência, vou ler o texto aqui, isso aqui é um artigo de lei, pô. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Gente, bem tranquilo. Então, o que acontece aqui? Ó? Veja que no arrependimento posterior, o crime, é a primeira coisa que eu quero que você observe, o crime já se consumou. O crime já consumou. Tanto que ele fala em reparação do dano, ou restituída a coisa. Tá joia? Restituída a coisa. Furtei, porra. Fui lá e furtei, por exemplo, determinada coisa. Então, se eu já furtei, já inverteu a posse, o crime já está consumado. Então, no arrependimento posterior, o crime já consumou. Tá? Já cogitou, já preparou, já executou e já consumou. Só que depois de consumado, eu me arrependo. Por isso que o arrependimento é posterior. Posterior ao quê? A consumação. Diferente do arrependimento eficaz. Que eu termino a execução, mas eu me arrependo e não deixo ele consumar. Eu não deixo ele consumar. Tudo bem? Então, essa é a grande diferença. E agora aqui os outros cuidados que você tem que ter na hora da tua provinha. Primeira coisa, veja que o arrependimento posterior só vai ser possível aplicá-lo
crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se for um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, já não vai ter esse benefício dessa diminuição de pena. Tá? A natureza jurídica dele é diminuição de pena, reduzida de 1 a 2/3. Você já não vai ter mais esse benefício. Beleza? Agora eu fui lá, meti uma pistola na cara da pessoa lá e falei assim, dá a moto aí. E levei a moto embora. Isso é roubo. Peguei sob grave ameaça, né? Subtraí com base na grave ameaça. Aí amanhã eu fui lá e me arrependi e devolvi a moto. Vou ser beneficiado pelo Instituto? Não, por quê? Porque o roubo tem grave ameaça ou violência contra a pessoa. Agora eu só furtei a moto, no outro dia eu me arrependi, aí ok. Então veja que, nesse caso, os crimes não podem ter violência nem grave ameaça à pessoa. Tá joia? Segunda coisa, você tem que reparar o dano ou restituir a coisa. Você tem que reparar de alguma forma o dano ou restituir a coisa. E veja que você não tem ad eterno. É até quando você vai poder fazer isso? Até o recebimento da denúncia. Até o recebimento da denúncia. Então você tem até lá o recebimento da denúncia para fazer. Porque o que acontece? Instaurou o inquérito, veio lá investigando, lá no processo penal, ó, veio investigando, concluiu o inquérito. Pá, fez o trâmitezinho, chegou na mão do MP. O que o MP faz? Ele oferece a denúncia e o juiz recebe essa denúncia. Então até esse momento do juiz receber a denúncia, você pode reparar o dano ou restituir a coisa e você ganhará o benefício do arrependimento posterior. Então, olha lá, não pode ser crime com grave ameaça ou violência à pessoa, beleza? Eu tenho que reparar o dano ou restituir a coisa e tem que ser até o recebimento, beleza? Da denúncia ou da queixa de situação penal privada, tá joia? Tem que ser por ato voluntário, tá tudo escrito aqui, pô, por ato voluntário. E aí o que é o benefício que eu tenho? Vai reduzir minha pena de 1 a 2/3. Tranquilo? Então bastante cuidado aí para você não fazer confusão. Lembre sempre disso aqui, ó, é do recebimento da denúncia, até o recebimento da denúncia. Podemos seguir o barco? Bem fácil, né? Agora a matériazinha é tudo simplesinha. Não tem nem erro aqui não. Dá para você matar com facilidade a parada aqui. Punibilidade, gente. Direito de punir, né? Nosso direito de punir aqui, ó, chamado também na provinha do CESP aí, ó, jus puniendi, tá? Jus puniendi, direito de punir. O que você tem que ter um cuidado só aqui com essa punibilidade? O nosso ordenamento jurídico hoje, tá? Esse direito de punir dentro do nosso ordenamento jurídico, hoje ele passou a ser o quê? Esse direito de punir aí, ó, ele é exclusivo no Estado. Tranquilo? Ele é exclusivo do Estado. Essa é uma primeira informação importante daqui, para a gente cair em outras informações. Então, só quem pode punir alguém criminalmente aqui é o próprio Estado. No Brasil, já tem muitos anos que foi abolido o que a gente chama do quê? De vingança privada, né? Quem é a galera do direito aí, do jurídico, ou já deu uma lida a mais aí, já deve ter ouvido falar do nosso chamado Código de Hammurabi, lá dos tempos dos primórdios lá para trás lá. Beleza? O que era o Código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente. Então, se você matou um da minha família, eu vou lá e mato um da sua família. Isso não existe mais aqui. Tá joia? Como forma de punição, né? Hoje isso não existe. Hoje só quem vai punir é o Estado. O Estado, daquele tempo para cá, gradativamente ele veio puxando para ele essa responsabilidade, esse direito, né, de punir. E hoje somente o Estado vai punir. Tá joia? É exclusivo do Estado a punição. Tudo bem? Então vamos lá. É a nossa punibilidade, esse direito exclusivo do Estado de punir. Lógico, ele não é ilimitado, tá? O Estado não é ilimitado. Ou seja, ele tem que ter alguns requisitos para que não seja excluído esse direito de punir dele. Por exemplo, aqui, ó, como que vai acontecer isso? Bem fácil você visualizar. Ó. O direito de punir não é ilimitado. Ou seja, ele é limitado, podendo até ser extinto esse direito de punir do Estado. E quando que ele é extinto? Quando houver o quê? As causas extintivas da punibilidade. Como regra, nós temos um rolzinho, tá? Nós temos um rol aqui no artigo 107. No artigo 107 ele traz um rol, tá? De causas que excluem a punibilidade. Se ele exclui a punibilidade, o Estado não pode mais punir. Tá? Por exemplo, a prescrição. Tá? De uma forma bem simples, a gente não vai aprofundar nisso, mas o que seria a prescrição? A prescrição é um prazo, por exemplo, o Estado não tem a vida inteira para te punir, pô, ele tem um prazo para fazer isso. Né? Tem lá os prazos lá no artigo 109 lá do Código Penal, então ele tem os prazos, conforme o crime, conforme a pena do crime, né? Pena em abstrato lá. Então ele tem os prazinhos.
Se ele não fizer isso no prazo, extingue a punibilidade, né? Ele não pode mais te punir. Então tem esse rolzinho. O que eu quero mostrar para vocês? Esse rol do artigo 107 ele é meramente exemplificativo. Lá tem vários, tá? Eu te dei o exemplo da prescrição, mas sei lá, prescrição, decadência, renúncia, tem várias coisas lá, beleza? Que extingue a punibilidade. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso é um rol só exemplificativo. Por que ele é exemplificativo? Porque existem outras hipóteses que também extinguem essa punibilidade que não estão previstas no artigo 107. Um exemplo clássico aí, ó, é do artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. 312 a gente vai estudar quando a gente estudar os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Isso aqui é o peculato, né? O parágrafo 3º, só para a gente visualizar comigo, lá ele diz assim, ó: se você praticou o peculato, funcionário público, né, praticou o peculato culposo, se ele repara o dano antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade dele. Então veja que é mais uma hipótese de extinguir a punibilidade que não está no rol do artigo 107 do Código Penal. Logo, ele é um rol exemplificativo, são meros exemplos, isso já caiu em prova, tá bom? Então de punibilidade basicamente é isso que você precisa saber, bem tranquilo, bem fácil aí. Então para fechar, ele é um poder exclusivo, né? É um direito exclusivo do Estado. Claro, ele é exclusivo do Estado, mas não é ilimitado. O Estado tem limites para poder punir, tá joia? E uma das situações que demonstram esse limite que ele tem, né, que essa punição tem limite, são as causas que excluem esse direito de punibilidade dele, né? E aí tem lá no rol do 107 e outros mais, como outro exemplo que eu trouxe para você do 312, parágrafo 3º aí, que é o peculato, né? Com base lá no peculato culposo. A gente vai estudar isso aí quando estudar dos crimes, pode ficar tranquilo aí. Beleza, tocando o nosso barquinho, concurso de pessoas. Opa, isso aqui é teminha na prova aí, bem tranquilo, né? É quase pra buff, quando pega a carreira policial aí, principalmente é quase pra buff aí na prova. Então vamos lá, concurso de pessoas, gente. O que é um concurso de pessoas? Bem tranquilo. Concurso de pessoas no direito penal nada mais é do que um número plural de agentes concorrendo para o mesmo evento criminoso. Então, ou seja, é um número plural de agentes concorrendo para o mesmo evento criminoso. Como assim, professor? O número plural? 2, por 2 já é plural. Então, de 2 para cima, já vai dar concurso de pessoas aí. 2 para cima já dá concurso de pessoas. Tá? Nosso concurso de pessoas, ele tem previsão lá que começa, né? Ele fala lá no artigo 29 do Código Penal. Beleza? Desse concurso de pessoas aqui, ó, a gente tem uma teoria chamada teoria unitária. Beleza? E o que seria essa teoria unitária aí? Que todos respondem pelo mesmo crime, mas cada um na medida de sua culpabilidade. Lembra do conceito de culpabilidade que nós estudamos, que é o terceiro substrato do crime? Que era um juízo de reprovabilidade, um juízo de censura. Então, ou seja, todos vão responder pelo mesmo crime, né? Como regra, tem exceções aí, mas como regra, todos vão responder pelo mesmo crime. Tudo bem? Mas cada um na medida de sua culpabilidade, logo na medida de sua reprovabilidade na conduta. Beleza? Mas a gente vai vendo isso aí aos poucos. Então, o primeiro conceito, número plural de pessoas que concorrem para o mesmo evento criminoso. E aí vem isso aqui, ó. Isso aqui já caiu na provinha e teve gente que errou, né? Teve gente que errou e aí deu ruim. Você não pode errar isso aqui, que são as espécies de concurso de pessoas que nós temos, tá? Nós temos uma espécie nos crimes que são chamados de crimes monossubjetivos ou crimes plurissubjetivos, tá? Crime monossubjetivo. O que é um crime monossubjetivo? Um crime monossubjetivo, gente, é aquele que eu posso praticá-lo sozinho, mas também posso praticar em concurso de pessoas. Posso praticar ele sozinho? Posso. Posso também praticar ele em concurso de pessoas, que é a maioria esmagadora dos nossos crimes. Por exemplo, eu dei para vocês aqui o homicídio. Tá? Essa é a regra, porque tem a regra no Código Penal. O homicídio aqui, posso praticar um homicídio eu sozinho? Eu sozinho posso lá matar alguém? Posso, não posso? Mas posso convidar lá um amigo meu e falar assim, me ajuda a matar um cara ali? Posso também, não posso? Posso. Por isso que ele é chamado, essa espécie, tá? De chamado de quê? De concurso eventual. Essa é a primeira espécie que nós temos. Aqui o concurso é eventual. Por que ele é eventual? Porque ele pode existir ou não. Né? Como exemplo que eu dei para você do homicídio. Posso furtar um carro sozinho ali? Posso. Mas posso também furtar um carro com mais dois junto comigo? Posso também. Tá? O concurso ele é eventual. Agora, se o crime for um crime
plurissubjetivo, tá? Se for um crime plurissubjetivo, aí nesse caso aqui, ó, esse crime plurissubjetivo só pode ser praticado por um número plural de pessoas. Você não consegue praticá-lo sozinho. Tranquilo? Você não consegue praticar o crime sozinho. Você tem que ser um número plural. Como assim, professor? Um dos exemplos aqui, ó, artigo 288 do Código Penal, que trata da associação criminosa. Lá ele fala o seguinte, que antigamente era a formação de quadrilha ou bando, né? Agora o nome lá é associação criminosa. Se eu não me engano, ele fala assim, ó, associarem-se 3 ou mais pessoas para juntos cometerem crimes. Então olha o que ele está falando para mim. Associarem-se 3 ou mais pessoas para juntos cometerem crimes. Então verifique que quantas pessoas eu tenho que ter, pelo menos, para cometer esse crime? 3. Então, se é 3, ele é um crime plurissubjetivo. Se eu preciso, eu tenho que ter no mínimo 3 pessoas obrigatoriamente, então, esse concurso já não é mais um concurso eventual. O concurso de pessoas aqui, ó, ele é um concurso necessário. Outro exemplo, artigo 35 da Lei de Drogas. É bom que a gente vai já dar um exemplo dentro do que cai para você também. 35 da Lei de Drogas, ele lá diz assim, ó. Associarem-se 2 ou mais pessoas, reiteradamente ou não, para juntas cometerem os crimes do artigo 33, os parágrafos 34, que é o tráfico de drogas. Então veja que o 35 traz o crime de associação ao tráfico. Associarem-se 2 ou mais, então tem que ter pelo menos quantas pessoas? 2. Então se tem que ter 2, o concurso é necessário, é obrigatório. Tá joia? Então lembrem bem, se o crime é monossubjetivo, é aquele que eu posso praticar sozinho ou tem concurso. Logo, concurso eventual. Se o crime é plurissubjetivo, é aquele que eu só consigo praticar como? Somente com um número plural de pessoas. Então, somente com um número plural de pessoas, o concurso aqui ele é necessário, ele é obrigatório. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos entender o conceito, o que é autoria, coautoria e participação. Ou seja, a ideia aqui é a gente verificar, isso é muito importante na prova, aquelas historinhas que eles colocam na prova. Quem é autor de um crime? Quem é coautor de um crime? Quem é o partícipe de um crime? Beleza? Para você ter essa resposta, vai depender da teoria que você utilizar. Tá? Depende da teoria. Eu tenho a teoria restritiva, eu tenho a teoria extensiva e eu tenho a chamada teoria do domínio do fato. Teoria restritiva, também chamada de objetiva. Primeira informação, importante aqui. Ó. Primeira informação é a adotada pelo Código Penal. Tranquilo? Então, o nosso Código Penal adotou a teoria restritiva, também chamada de objetiva. Tá? Ele adotou a teoria restritiva. Vamos entender essa primeira teoria? Para essa teoria aqui, quem que é considerado, né, na teoria restritiva, quem é considerado autor, quem é considerado coautor e quem é considerado partícipe. Vamos lá, olha só. De forma bem resumidinha para você entender. Autor. Quem é o autor de um crime? Quem realiza diretamente os atos executórios do crime. Então quem que é esse cara? Deixa eu pegar aqui o outro pincel que eu acho que ele caiu. Tá aqui. Olha só. Quem que é esse cara aqui? Quem realiza diretamente os atos executórios do crime? Então esse cara aqui é o autor. Agora, quem auxilia diretamente, tranquilo? O autor nos atos executórios, tá? Nos atos executórios do crime. Quem que é esse cara aqui? Está auxiliando diretamente o autor dos atos executórios. Então ele é o autor. Tranquilo?
E agora o terceiro. Terceiro aqui, ó. Quem de qualquer forma contribui para o resultado, olha lá, para o resultado criminoso sem, olha lá, ó, sem realizar ou auxiliar diretamente nos atos executórios. Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o partícipe. Então pronto, agora já fechou. Escrevi para ficar legalzinho para você aí, ó. Vamos lá. Quem é considerado autor, coautor ou partícipe? Quem é esse cara? Quem é considerado isso aí? Bem tranquilo aí, vai depender da teoria. Teoria restritiva, adotada pelo Código Penal. Para nossa teoria, então, quem que é considerado autor? Aquele que realiza diretamente os atos executórios. Né? É aquele que realiza diretamente o verbo nuclear descrito lá no crime. Tá, beleza? Então esse cara é considerado autor. Quem é o coautor? É aquele que auxilia diretamente o autor na realização do fato criminoso, dos atos executórios do crime. E quem é o partícipe? Ele vai praticar determinada conduta, vai contribuir, beleza? Para que o resultado aconteça, mas ele não realiza os atos executórios e ao mesmo tempo ele também não auxilia. Então esse cara é um partícipe. Esse cara é um partícipe. Vamos para exemplo aí que vai ficar fácil para você visualizar. Imagina o seguinte, o João, o Zé, né? O João fala o seguinte pro Zé, fala assim: Zé, eu quero matar um cara aí, você me empresta a tua arma? Aí o João fala assim: empresto, pega aqui, Zé. O Zé vai lá e executa lá o seu desafeto, tá joia? Ou seja, o Zé, o que aconteceu? O Zé foi lá e executou, não executou? Então se ele executou diretamente os atos executórios, ele é o quê? Autor, beleza? Então o Zé é autor. E o João? O João é coautor ou o João é partícipe? Essa é a ideia. Gente, bem simples. O João foi lá auxiliar diretamente ele nos atos executórios? Não, ele só emprestou a arma. Então a conduta dele foi só emprestar a arma. Ele não foi lá auxiliar diretamente o cara. Ele só emprestou a arma. Então, mas essa conduta dele emprestar a arma, de alguma forma contribuiu lá ou não contribuiu para o resultado criminoso? Claro que contribuiu. Então, nesse caso, ele é quem? É um partícipe. Vamos dar um exemplo 2, vamos melhorar. Agora o A, o B e o C vão praticar um crime de roubo. O A, a função dele é o quê? Piloto do veículo. Tá joia? O A é o piloto. O A para na esquina, o carro fica dentro do carro em condições. O B e o C desce, né? Desce o C e o B. O B está armado, o C não está armado, mas está junto. E aí eles entram, né? O B entra armado, já rendendo todo mundo dentro da loja, já dando chute em todo mundo lá, gritando, papá, aquela bagunça toda. O C já junto com ele ali, a mesma coisa, já dá, né? Já ameaça um, já ameaça outro, já começa a juntar as coisas, enfim, e voltam, entra tudo no carro e o A dá fuga para os dois, tanto para o B quanto para o C. Tranquilo? Então veja aqui, ó. Quem realizou diretamente ali a grave ameaça ali, ó? Nosso exemplo aqui que tinha mais intensidade na coisa. O B, que já entrou com a arma rendendo todo mundo. Então o B é o nosso autor, no nosso exemplo. Tranquilo? Agora, o C, ele entrou junto com ele, não entrou junto com o B? Entrou junto com o B. Então ele auxiliou diretamente na prática desses atos executórios. Então o nosso C, ele é o nosso coautor. E o A, ele foi lá praticar diretamente o ato executório? Não, ele ficou lá na esquina dentro do carro. Ele auxiliou diretamente no ato executório? Não, ele ficou lá na esquina do carro. Mas ele contribuiu para que ocorresse o crime? Claro, dando fuga para os caras, né? Levando e depois dando fuga. Então ele é um partícipe. Pronto. Essa é a ideia aí. E isso foi adotado pelo nosso Código Penal. Beleza? Tranquilo? Pronto. Teoria restritiva, também chamada de objetiva. Teoria extensiva, também chamada de subjetiva ou unitária. Aqui é extensiva, ó. O que ele diz aqui? Aqui é bem simplesinho. Não foi adotada por nós. Para essa teoria aqui,
todo mundo que contribuiu para o resultado criminoso, independentemente se está praticando diretamente, se não está, se está só auxiliando, ou se fez ou praticou algum ato que contribuiu, mas ele não estava lá no ato do crime, enfim, seja quem for. Se você contribuiu de alguma forma para o crime, o que fala a teoria extensiva? Todo mundo é considerado autor. Aqui não interessa. Aqui não interessa. Todo mundo é considerado autor. Por isso que a teoria fala, teoria extensiva. Então, não praticou nenhum ato executório, mas contribuiu para o resultado. Auxiliou nos atos executórios, praticou direto, todo mundo é autor. Tá? Para a teoria extensiva aqui, ó, todo mundo é considerado autor. Não há essa divisão entre autor, coautor e partícipe nos termos da teoria restritiva. Fechou? Tranquilo? Né? O cara que é o mandante.